Será que você conhece as continuações perdidas da Disney? Não, eu não estou falando aqui de Moana 2, Detona Ralph 2, Frozen 2 ou até Zootopia 2. Na verdade, eu me refiro àquelas continuações que estão nas profundezas do castelo do Mickey Mouse. Cinderela 2, Cinderela 3, Bambi 2, Rei Leão 2, Rei Leão 3, Pequena Sereia 2, Pequena Sereia 3, Tarzan 2, Irmão Urso 2, o que? Mas tem tudo isso em sequência. Tem tudo isso e muito mais, então vem comigo conhecer as continuações estranhas e perdidas da Disney. Estou pronta. Eu sou a Nanda Peterson, a irmã do Eloy. Era uma vez um Mistério no Tempo 2, em breve. Olá, eu sou Matheus Jusinski, Jusenei, e durante uma boa parte dos anos 90 e anos 2000, a Disney decidiu reviver clássicos dela em continuações que nunca chegaram aí pro cinema. Eu não acredito em nada disso! Esses filmes aqui que eu vou citar hoje, eles eram lançados pra DVD, pra VHS, que você comprava ou você alugava e você podia assistir em casa. E muitas vezes algumas dessas animações aí, que hoje são completamente desconhecidas, como Peter Pan 2, Mulan 2 ou até Mowgli 2, elas não eram produzidas pela Walt Disney Studios. Ela era produzida por uma divisão, que era a Disney Toon Animation, que foi uma divisão criada para baratear custos. Então eles cuidavam do departamento de séries de TV, desse departamento de continuações, porque na época, olha só que louco, na época a Disney ela acreditava que continuação não dava certo, porque eles lançaram duas sequências no cinema, que era Bernardo e Bianca 2 e Fantasia 2000, e ninguém foi assistir, então eles pensaram, quer saber, as pessoas não gostam de sequência. Eu sabia que isso ia acontecer. Começaram a produzir em massa essas sequências para VHS, para DVD, todo mundo começou a comprar, pelo fato delas serem da Disney, né? Ou seja, elas são canônicas, elas são oficiais do universo Disney, não eram produzidas pela mesma equipe que fez o filme original. Então, muitas vezes, você tinha umas continuações meio medonhas, com uma qualidade bem duvidosa, só que outras vezes você tinha umas continuações bem legais. E eu tentei separar aqui as mais legais, as mais divertidas, pelo menos que na minha visão eram mais divertidas. E a gente vai falar sobre as estranhas continuações da Disney nesse vídeo de hoje. Cinderela 3, uma volta no tempo. Depois que a Cinderela é maltratada pela madrasta, né, a Lady Tremaine, ela consegue a ajuda da fada madrinha pra arrumar um vestido, uma carruagem e ir até o baile e dançar com o príncipe encantado. E eles acabam se casando porque o sapatinho de cristal que ela perdeu no baile serviu no pé dela. Essa história aí já foi recontada 1 milhão de vezes, eu acho que dispensa explicações, e até mesmo relembrar ela, porque todo mundo já viu, todo mundo já conhece. Mas o que a maioria das pessoas não conhecem é o que acontece depois do Felizes para Sempre. E o que rola nessa animação aqui é interessante, por isso que eu gosto desse filme, né? O Cinderela 2, você não precisa ver o Cinderela 2, eu particularmente nunca vi, talvez eu assista um dia, mas você não precisa ver o 2 pra entender o 3. Porque ele é como se fosse uma continuação direta da Cinderela 1. A Cinderela ela teve um ano feliz, se casou com o príncipe encantado, e as irmãs a Anastácia, a Adrizela e até a Lady Tremaine tiveram um ano péssimo, né? Mas adivinha só o que acontece nessa continuação. A fada madrinha, ela perde a varinha dela. Eu não sei como é que a véia faz isso, como é que a mulher consegue lançar a varinha dela pra 30 metros de distância dela, mas isso acontece, você tem que ter uma suspensão de descrença ali bem alta. Ela perde a varinha mágica dela, e quem encontra é a Lady Tremaine, que também, a gente não sabe como, mas a gente embarca na aventura porque a aventura é legal. Ela aprende a usar essa varinha e faz o tempo retroceder. Ou seja, ela descobre uma maneira de voltar no tempo quando a vida delas foi arruinada. Quando eles descobriram que o sapatinho de cristal servia na Cinderela. Ela vai fazer o tempo voltar pro sapatinho não encaixar no pé da Cinderela. E é aí que a história fica interessante, cara, porque pra mim, essa daqui é uma das grandes continuações da Disney direto pra VHS, pra DVD, porque ela parte de um princípio que eu gosto bastante, que é o e se. Sabe, o que aconteceria se a Cinderela, né, se o seu sapatinho não tivesse servido na Cinderela? Esse conceito de viagem no tempo, ele é sempre muito legal. Mas muitas vezes, né, em filmes de viagem no tempo, que a gente sempre comenta aqui no canal, você tem a facilitação narrativa, você não tem as consequências das viagens no tempo. Aqui não, aqui tem umas consequências legais, sabe? Aqui tem desafio. E algumas coisas que eu não gosto quando é contos de fada, né, eles pegam e abordam a temática viagem no tempo, que nem o Shrek Felizes para Sempre, é que no final tudo que foi vivido é retrocedido. E aqui não, tem consequências, sabe? E o que torna esse filme mais urgente é que ninguém lembra o que aconteceu, nem a Cinderela. Ela não sabe que ela teve essa vida com o príncipe, a não ser a Lady Tremaine, a Anastácia e a Adrizela. E ninguém sabe a não ser nós. Preparem-se, é a segunda chance de vocês, não desperdicem. E pra piorar, não tem fada madrinha pra ajudar. E aí a madraça vai lá, faz o sapatinho servir no pé da Anastácia, se infiltra no castelo e enfeitiça o príncipe, né? Porque o príncipe
ele tem as memórias com a Cinderela, que ele dançou com a Cinderela. Então a Cinderela tem que dar um jeito, ela sabe que tem alguma coisa de errado. E ela vai lá, conversa com o príncipe não lembra muito dela, até que ele começa a lembrar. Mas a Lady Tremaine, ela tá com a varinha. E ela faz a Anastácia se parecer com a Cinderela. Você está enfeitiçado. É por isso que não se lembra de mim. Por favor, me escute. Então, é uma aventura muito legal, sabe, de você acompanhar. Porque ela não chega a ser só um e se o sapatinho não tivesse servido na Cinderela. O que eu gosto é que quando o filme chega no final, você ainda tem a redenção da Anastácia, ela perceber que, tipo, peraí, é isso que a gente tá fazendo errado, sabe? Eu não vou ser feliz fingindo ser alguém que eu não sou. Além de você ter isso, a fada madrinha, ela tá com a varinha e ela pergunta pra Cinderela, tu quer voltar? Tu quer voltar a ter a vida que tu tinha antes? É que vocês dois... Bem, vocês já eram... deixe pra lá. Ou seja, o final do terceiro filme torna canônico esse evento. Ele não é apagado, sabe? É como se isso daqui fosse, de fato, a sequência direta do primeiro filme. Nada é apagado, tudo acontece. História de viagem no tempo que não tem consequência é um saco, galera. Sabe? É como se nada tivesse acontecido. E a gente sempre fala aqui de filmes de viagem no tempo, quem tá inscrito já sabe. Pra algumas pessoas vai ser uma surpresa. Mas eu levo mais a sério filmes de viagem no tempo justamente porque eu tenho um livro, né? Eu lancei um livro de viagem no tempo, que eu Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Ele é um livro todo ilustrado, sabe? Ele é tipo uma história em quadrinhos pra falar real. Super fácil de ler, né? Tem criança de 10, 11, 12 anos lendo. Acabando esse livro em um dia. E pra você que curte viagem no tempo, fica aqui a minha indicação, né? Pra você conhecer o Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Vai lançar o 2 esse ano. O primeiro livro acompanha a história do Eloy, esse menino que encontra a televisão do avô dele e é puxado pra dentro dos filmes favoritos. O QR Code já tá aparecendo aqui na tela. Você pode comprar tanto na internet quanto nas livrarias, né? Esse livro tá disponível nas livrarias do Brasil inteiro, se não tiver, é só encomendar com o vendedor. E não fica com esse preconceito de, é um livrinho de youtuber, galera. Vai por mim, você vai gostar muito mesmo, você vai se surpreender com essa história. Tanto que dá só uma olhada no que uma mãe, né, de um leitor falou aqui, ó, olha esse vídeo. Eu fiquei de mostrar pra vocês um livro que meu filho leu nas férias e foi assim, pá, rapidamente ele leu. Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Então eu escrevi pro Matheus, meu filho amou o seu livro, amou. Ele leu isso aqui numa tacada, tipo, num dia ele leu 80 páginas, no outro 70 e pouca ele acabou o livro. Em 10 anos, ele devorou esse livro aqui em 3 dias. Então, muito obrigado pelo carinho. Como eu falei, o QR Code já tá aparecendo aqui na tela, ou também vai ter o link na descrição se você tá vendo esse vídeo pelo celular, tá? Pode confiar que a história é de qualidade, você, seu filho, a sua família, vocês vão gostar pra caramba do Mistério no Tempo. Peter Pan 2, De Volta à Terra do Nunca. Peter Pan também é um outro clássico já recontado diversas e diversas vezes. A versão mais famosa, com certeza, é a de 53 da Disney, aonde o Peter Pan basicamente sequestra o Andy, o Miguel e o João e leva eles até a Terra do Nunca, aonde eles entram em perigo porque tem piratas e tudo mais. O que o João, o Miguel e o Andy querem é fugir da vida chata de adulto. Mas o legal da mensagem do Peter Pan é que no final você descobre que crescer também é importante. E o Peter Pan 2, De Volta à Terra do Nunca, ele vem com uma outra proposta. E apesar de ser uma continuação pra DVD e VHS, a mensagem também é muito legal. Porque se no original as crianças elas querem ser crianças, nessa sequência as crianças elas são impedidas de serem crianças. A Wendy ela cresceu e ela teve 2 filhos, que é o Danny e a Jane, que é uma personagem do próprio livro do Peter Pan. E eles vivem num período de guerra e sem o pai, porque o pai deles teve que lutar na guerra. E aí o Danny e a Jane são 2 crianças que estão vivendo literalmente no meio da guerra, porque eles não foram pra uma base segura. Sabe, e logo na primeira cena você já vê a Jane ali, destroços, que foi atingido por bomba. E aí vem um sinal, bomba, bomba, ela tem que correr pra ir pra um bunker seguro. Sabe, a infância dela basicamente foi tomada por esse período da Segunda Guerra Mundial. E aí, sem o pai, sem infância, a mãe, a Wendy, ela tenta contar histórias do Peter Pan pra Jane, só que ela não acredita, ela é muito cética, ela fica, para com essa história, essa bobagem, tem gente morrendo, não quero saber de Terra do Nunca, essa historinha de pra boi dormir. Confiança, pó mágico, mamãe, são só palavras das suas histórias, não significam nada. Então é um filme da Disney com um começo bem pesado, sabe? A Jane, ela não acredita em nada, ela não acredita nem que o amanhã pode chegar, porque ela tá sem o pai dela há muitos anos, sabe? Não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, porque a comunicação na época era muito difícil. Só que numa noite, a Jane, ela é sequestrada pelo Capitão Gancho, porque ela é confundida
como o Wendy, né? Porque o Gancho acha que ela é o Wendy, então ele leva ela até a Terra do Nunca, ela encontra o Peter. Só que diferente da Wendy, né? É um contraste, é bem legal esse contraste. Diferente da Wendy, ela fica... Não, eu quero ir embora, eu quero saber de Terra do Nunca, não tô nem aí. Ela chega até a acreditar que aquilo é um sonho. E aí o Peter fala, não, vem cá ser a nossa mãe, contar a história pra gente. E a Jane fala, que mãe o quê? Tá maluco, moleque? Eu quero ir embora, eu tenho que voar pra casa. E como ela não acredita em nada, né? Pra você voar, pra você sair da Terra do Nunca, você tem que ir voando. Ela não consegue voar, porque ela não tem pensamentos felizes. Ela não acredita em fadas, né? Ela chega até a falar isso. Eu não acredito em nada disso. E também não acredito principalmente em fadas. E é por isso que eu considero uma sequência legal, apesar de não ter a mesma emoção do filme original. Você tem aqui um conto, uma história sobre uma criança que perdeu a infância dela e vai pra Terra do Nunca resgatar isso. Na minha opinião, se você gosta do filme original, vale a pena assistir sim, De Volta à Terra do Nunca. Rei Leão 3, Hakuna Matata. Jucenei, existe Rei Leão 3? Eu não sabia nem que existiu o 2. Imagina só o 3. Sim, ele existe, apesar de originalmente ele ser conhecido como Rei Leão 1,5. Mas aqui no Brasil ele ganhou o título de Rei Leão 3 porque era mais fácil comercialmente de vender o filme. Então ele não é teoricamente o 3, apesar de ter sido o terceiro filme lançado. Eu vou te explicar essa maluquice aí do Rei Leão 3, tá? A história, ela começa com o Timão e o Pumba assistindo o Rei Leão. A lá, a Turma da Mônica Cine Gibi no cinema. E aí o Timão fala, não, a gente tem que voltar pra antes de tudo isso começar, né? Ele vai lá, volta pra história. Quando ele era um lemur e vivia com a família dele. É um começo bem desinteressante. Você pensa que você vai acompanhar, tipo, a vida do Timão vivendo com os lemures. E eu, quando eu coloquei esse filme, eu não tava nem um pouco interessado em saber da vida do Timão, sabe? Tá, e aí? E daí? Que isso aconteceu antes? O que se impacta na história do Rei Leão? E é justamente pra onde o filme nos leva. Ele nos leva pra onde a história vai impactar no Rei Leão. Porque pelo fato dele ser o 1,5, a história aqui, ela se passa entre o Rei Leão. Então você vai ver o Timão conhecendo o Pumba e eles influenciando eventos do filme original, que torna a situação engraçada, porque tipo, sabe aquela cena lá clássica que o Rafiki ele é Simba lá na pedra da savana e aí todo mundo se curva? Você vai descobrir por que todo mundo se curvou, né? Você tem um sentido ali, foi influência do Timão e Pumba. Isso passa! Os rinocerontes estão se curvando. Nos curvamos também. Claro que tem alguns momentos ali, né, do tipo, você descobre que foi o Rafiki que falou pra ele do Hakuna Matata. Você tem que ter uma suspensão de descrença pra de fato acreditar que isso foi influência do Timão e do Pumba. Mas tem alguns momentos legais, né, tem alguns momentos legais, porque, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu com o Simba durante a adolescência dele. A gente não sabe, o filme Rei Leão não mostra. Esse filme ele vai mostrar um pouquinho disso e como que ele se relacionou ali com o Timão e com o Pumba. Cara, é uma aventura interessante, apesar dela ser uma enrolaçãozinha. Você consegue se divertir e ela até que tem um propósito, sabe? Ela traz pontos interessantes ali. Como, por exemplo, você vê a influência do Timão e do Pumba nas hienas, que poderiam ter atacado Simba enquanto ele lutava com o Scar. É uma comédia, sabe? É uma aventurinha, é uma enrolação. Mas, cara, é divertido de ver. Sabe, eu acho que vale a pena só se você quer um extra de Rei Leão, tipo, olha isso que você não viu. Apesar de que você tem que acreditar e ter uma suspensão de descrença ali que, de fato, foram o Timão e o Pumba que fizeram essas coisas, não é uma continuação horrível. A Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar. O que acontece com a Ariel depois de conseguir as suas tão sonhadas pernas e se casar com o Príncipe Eric? Essa é exatamente a proposta de A Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar. Que eu já adianto aqui, é uma continuação divertida, apesar de na época ela ter sido massacrada pela crítica. Eu acho injusto porque, tipo, pra uma continuação, a gente tá avaliando aqui continuação, né? Não é os melhores filmes da Disney, a gente tá avaliando aqui continuação e pra uma sequência, lançada direta pra DVD. Ela tem uma qualidade legal, uma animação bem bonita, com cores bem vivas, um traçado legal e músicas. O musical dessa animação é bom, apesar de não ter o mesmo orçamento que o filme original. E a gente também tem a Melody, que é a filha da Ariel, que é uma edição legal. Tanto que essa sequência aqui, ela é muito mais sobre a filha da Pequena Sereia do que a própria Pequena Sereia. Talvez seja isso que a maioria das pessoas deteste. E também porque ele é meio que um repeteco do original, né? Se no original lá você tinha a Ariel querendo sair do mar e ter pernas, aqui você vai ter a Melody querendo ir pro mar e ter cauda de sereia. Isso é mais, muito mais do que eu sempre quis. No momento, eu me sinto tão feliz. Mas também não é um copia e cola, né? Você tem um propósito aqui. A Ariel e o Eric, eles têm a Melody. E no dia que eles vão apresentar a Melody pro Reino do Mar, aparece a Morgana, que é a irmã da Úrsula, e tenta roubar
o tridente do Tritão. E eles conseguem reverter isso, só que ela jura que vai pegar a Melody. Então a Ariel percebe que é perigoso a Melody ir pro mar e decide criar um muro, né, em volta ali do castelo. Fala pro Tritão que ele não vai poder ver a neta nunca, e que é bom ela não conhecer nada desse mundo de sereias. Então a Melody, ela cresce num lugar isolado, proibida de ver o mundo, proibida de ver o mar, e basicamente o que a menina quer é ver o mar. A proibição fez o desejo dela aumentar. E quanto mais ela cresce, mais difícil fica dela socializar, dela conseguir se enturmar com as pessoas, porque todo mundo acha ela esquisita, sabe? Ela fala com Siri. Ué, como assim a menina tá falando com Siri? Tu acha que ele vai te responder? Nem ela sabe como que ela consegue falar com peixe, com Siri. Por que tem um colar no mar com o nome dela que revela Atlântica? Então numa briga ela foge e vai rumo ao mar. A vilã aqui, né, a Morgana, ela é aquela típica vilã genérica que vai ficar, hahaha, eu quero dominar o mar, porque sim! E a Melody, muitas vezes, ela parece meio tapada, sabe? Do tipo, ai, essa senhora maligna que mora nessa caverna maligna, se você me disse que isso é verdade, então eu vou acreditar em você. E aí a Morgana consegue convencer a Melody a roubar lá o tridente do Tritão. E no meio desse caminho ela não descobre que estão procurando por ela não descobre que a linhagem familiar dela é de sereias. Ninguém vê ela lá entrando no reino de Atlântica. Beleza, essas partes realmente, sabe, não é um roteiro muito, polidinho, você tem vários furos, você vai ter várias conveniências ali. E ainda você vai ter também a parte que a Melody, ela prefere acreditar na Morgana do que na mãe dela, o que não faz nenhum sentido. Sabe, essa mulher, a bruxa esquisita no fundo do mato, vai preferir acreditar nela do que no tamanho. Não são pontos negativos do filme, mas eu não acho que é uma sequência ruim. Eu acho que é uma sequência que vale a pena você assistir várias e várias vezes pela diversão. Cara, é divertido, sabe? É um filme legal, é uma boa continuação da Disney. E ainda trouxe músicas boas, o que é um grande acerto que pouquíssimas sequências conseguem fazer. Irmão Urso 2. Irmão Urso foi um dos grandes clássicos injustiçados da Disney lá nos anos 2000. Simplesmente apagado pelo tempo, né, galera? Eu acho que ninguém lembra do Irmão Urso. Você lembra? Provavelmente eu sou a única pessoa que lembra, ou uma das únicas, e também uma das únicas que sabe que existe o Irmão Urso 2. O primeiro filme é uma daquelas animações que fazem parte dos filmes animados da Disney que mexem com as nossas emoções, né? A trilha sonora é maravilhosa, o pé na estrada, espíritos nossos ancestrais. O pé na estrada eu vou Escuta, botar, você é surdinho? que já tá na hora de ir. Cara, é uma animação muito bonita, eu não sei porque que esse filme ele é subestimado. E a história é muito legal, né? O Kenai, ele é responsável pela morte da mãe do Koda, então ele é castigado pelos espíritos, tem que aprender a viver como um urso também, sabe? Então é uma história bem redondinha. E aí vem o segundo, você já começa a pensar, peraí, será que é necessária essa sequência? Eu te digo que ela também é uma adição legal. Óbvio que não se compara ao original. Eu acho que nenhuma sequência aqui se compara ao original. Até mesmo porque a proposta dela é interessante. Enquanto o primeiro filme era mais dramático, esse daqui é quase uma comédia romântica. Depois dos eventos lá do primeiro filme, o Kenai, ele acaba aceitando a vida dele de urso, de viver com o Koda na floresta, até que ele começa a ter uns sonhos da infância dele, onde ele lembra da Anitta, né, que é uma menina que ele jurou amizade eterna, que ele deu um colar. E essa Anitta, ela vai se casar. Só que os espíritos impedem ela de se casar. Eles falam, não, tu não vai se casar, não. Tem coisas pra resolver nessa vida. Então ela vai falar lá com uma anciã dá pra ela poderes. Não, agora tu consegue falar com o urso. Ela vai até o Kenai, e aí o Kenai volta aquele sentimento dele, e ele fica meio dividido, porque tipo, ele fica, pô, peraí, eu amo o Koda, né, o meu irmãozinho agora, mas eu também amo a Anitta, sabe? O que eu faço? Sabe, eu tenho que escolher uma pessoa, porque a Anitta é uma humana e o Koda é um urso. Então o Kenai, ele fica nesse dilema de tipo, peraí, o que eu quero ser agora? Será que eu quero voltar a ser um humano? Ou será que eu quero continuar sendo um urso? E aí são umas aventurinhas deles na floresta, se divertindo. Tem uma enrolaçãozinha ali sim. Até mesmo porque o conflito ele demora pra acontecer, e aí você sente uma certa urgência. Quando o Koda percebe que, opa, o Kenai ele tá se aproximando muito dessa Anitta, ele fica com ciúmes. E é um roteiro bem mais romântico do que o primeiro, mas ele não deixa de ser profundo em alguns momentos, eu gosto também do final, porque ele mostra que você não precisa abrir mão de um pra amar o outro, sabe? Ele consegue amar os dois e unir esses mundos, sabe? Então é um filme legal, é uma animação bonita, a qualidade é legal. Tem um roteiro que muitas vezes ele vai te enrolar ali, mas eu acho que sim, Irmão Urso 2 é uma continuação legalzinha da Disney. Tarzan 2. No primeiro filme do Tarzan, depois que o próprio Tarzan ele perde os pais, a gente vê a transição dele de a criança pra adulto naquela música lá do Como um Grande Homem Deve Ser. Só que essa parte da infância dele é perdida, a gente não vê ser explorada no filme e deixa aquela ponta solta do tipo, tá, como é que isso aconteceu? Porque ele é um humano. Como é que os outros gorilas
ali aceitaram ele? Como é que ele aprendeu a se tornar esse menino da selva também? Então vem o Tarzan 2 e mostra essa parte da infância do Tarzan, que, mais uma vez, é uma sequência, só que ela volta para os eventos antes do primeiro filme, e você vai ver o Tarzan enfrentando um dilema, né? Porque ele fica, tá, o que que eu sou? Minha mãe é macaca. Meus amigos são macacos. Minha família inteira. Se eu não sou macaco, então... o que eu sou? Sabe, eu não sou um macaco, eu não sou um gorila, eu não sou um sapo, eu não sou uma ave. O que que eu sou? Tem vários momentos bem legais, né? Tipo, a mãe do Tarzan, ela leva ele lá pra selva e fala pra ele: tá vendo essa árvore aqui? Ela é formada por galhos pequenos, galhos grandes, galhos esquisitos, mas sem eles, ela não é essa árvore. Então é uma metáfora bacana pra dizer que, tipo, não importa a maneira como você é. O que importa é que você faz parte disso, e sem você aqui, isso tudo não funciona. Então esse conflito interno do Tarzan começa a atormentar ele, sabe? Ele escuta os outros falarem: pô, a mãe dele tá muito melhor sem ele. Então ele foge, ele fica: não, eu não posso mais pertencer, porque eu não pertenço a esse grupo. Então ele vai numa jornada de descobrir quem de fato ele é. E claro, por se tratar de uma continuação, muitas vezes ela é bem mais infantil do que o filme original. As músicas, até tem uma musiquinha ou outra ali que é legal, mas sim, elas nem chegam perto das músicas do original. E tem personagens que são bem chatinhos, sabe? Tipo, tem uns gorilas lá, chatos pra caramba, bobalhões, sabe? Parece os dois patetas. E aí você tem o Zugor, que é a figura a qual vai ajudar o Tarzan a descobrir quem ele de fato é. Então o Tarzan, ele vai descobrindo que ele não precisa ser alguém que ele não é pra ser aceito. Ele tem que ser exatamente quem ele é, que é um Tarzan. Ahá! Consegui! Eu descobri finalmente o que você é! É um Tarzan! Então é uma mensagem que é legal. Claro que, mais uma vez, mais uma das continuações da Disney, e é uma enrolaçãozinha, mas a qualidade da animação é legal. Pode não ter um impacto visual lá do Tarzan original, de humanos contra animais, daquela perda, mas ainda assim é uma das continuações perdidas da Disney que é divertida. E essas são algumas das continuações esquecidas da Disney. Será que faltou alguma? Se faltou, faz assim, ó, deixa o like, porque se você chegou até o fim, deixa o like, porque aí eu sei que você gostou desse vídeo. E você quer uma parte 2. Se você quer uma parte 2, ou comenta a parte 2, ou comenta a sequência que faltou, porque aí eu trago pra você, tá? O seu engajamento é muito importante, assim você me vê mais vezes na sua TV. E antes de ir embora, não esquece de conferir esse vídeo, onde eu falo sobre animações que existem da Disney e você não sabia. Pois essas animações, elas estão perdidas, tá muito legal, é só clicar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!